Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos para conversar sobre um pouquinho sobre direito societário, né, e a relação com o direito tributário. Hoje a gente vai receber aqui o professor Alan Turano, que é coordenador do curso de Direito Societário para tributaristas da TaxLab, e também o Freitrecht Heidenreich, que é sócio aqui também da TaxLab, junto comigo. Então, obrigado, Alan. Obrigado, Freitrecht. Parabéns, já parabenizando já pela iniciativa. Então, bom evento a todos. Obrigado, pessoal. Fico super feliz com o convite. Mais uma parceria com a TaxLab, mais um projeto que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E a ideia dessa live é justamente a gente debater, né, já aqui com mais profundidade, sobre temas que são objeto do nosso curso. Então, acho que vai ser algo muito útil para quem nos acompanhar aí nas mais diversas mídias. E a gente espera começar aqui e poder ajudá-los na sua atuação enquanto advogado tributarista e, quem sabe, também societarista que quer se desenvolver um pouquinho melhor no nosso curso. Obrigado, Alan. Obrigado, Guilherme, pela abertura, pela receptividade. Alan, obrigado por estar conosco mais uma vez, pela parceria de sempre. É um prazer tê-lo aqui em nosso quadro de professores da TaxLab, ainda mais como coordenador do curso de Direito Societário para Tributaristas, curso com o qual eu tenho certeza que nós geramos bons resultados, bons conteúdos para os nossos alunos, e aqueles que participaram da primeira edição nos reportaram com bons elogios, né? Informando que realmente foi uma experiência positiva do ponto de vista do aprendizado. Então, obrigado, Alan, pelo seu empenho e sua dedicação de sempre, e não pude deixar de agradecer também Guilherme Chambarelli por todo o apoio, um braço amigo que sempre estamos juntos aqui lado a lado na TaxLab junto com o Luiz, nosso terceiro sócio. Bom, iniciando então o nosso encontro de hoje, né, em termos técnicos, aí vamos partir então para as discussões sobre o direito societário. A gente teria aqui uma primeira questão para debater, né, que acredito que seja um dos pontos norteadores, inclusive, do nosso curso, e que dele se desdobram diversos elementos aí para a gente discutir tributação, os efeitos práticos do direito societário, que é quais são os tipos societários previstos, então, no ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente parte daí para a gente entender quais seriam essas espécies, como elas se organizam. Conta para a gente, Alan, um pouquinho sobre esse assunto, para a gente dar início ao nosso encontro de hoje. Obrigado. Excelente pergunta para a gente começar. Eu acho que para a gente falar sobre o tipo societário, a gente primeiro precisa entender como é que o nosso Código Civil, que tem um capítulo específico para as sociedades empresárias, ele é dividido, né? Então, ele vai dividir as sociedades em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. E as não personificadas seriam a sociedade de fato, que o Código dá a terminologia de sociedade em comum, que é aquela que existe na vida real. As pessoas de fato se reúnem para poder explorar uma atividade econômica, mas que não cumprem com uma formalidade jurídica, né? Você não cumpre o ato solene para a constituição de uma pessoa jurídica. A gente não tem a PJ existindo, a gente tem só a sociedade, e o fato de não existir essa PJ traz uma série de impactos, não só de natureza tributária, mas também de natureza de responsabilidade civil dos sócios, tendo de responder de maneira ilimitada e solidária por todas as obrigações da sociedade. Então, a sociedade em comum seria um primeiro tipo. O outro tipo de sociedade não personificada, que tem muita utilidade na prática e também tem questões tributárias interessantes, é a sociedade em conta de participação, a SCP. Ela não tem personalidade jurídica, mas ela funciona bastante para quem quer investir em um negócio e não ser sócio desse negócio. Então, na SCP, a gente tem um sócio ostensivo, que é quem desempenha a atividade econômica pela a sociedade, e os sócios participantes, né, chamados também de sócios ocultos, o que a gente escuta aí na denominação de prática, é quem aporta dinheiro naquela sociedade, não assume a condição de exercer a atividade econômica, mas partilha dos resultados. Essas são as não personificadas. E a gente entra para as sociedades personificadas mesmo, né, que tem personalidade jurídica. A gente tem uma série de tipos societários existentes no Brasil. Muitos deles estão em desuso. Talvez você já tenha ouvido falar da sociedade em comandita simples, da sociedade em comandita por ações, da sociedade em nome coletivo. São uma série de tipos societários que existem no nosso ordenamento jurídico, mas praticamente ninguém faz. E por que praticamente ninguém faz? Porque são tipos societários cuja uma das características é a ilimitação da responsabilidade. Ou seja, o sócio responde ou de maneira solidária ou de maneira subsidiária pelas obrigações constituídas pela própria PJ. Ou seja, você montou uma empresa. Aquela empresa
deu errado, vai quebrar. Você pode ter de responder com o seu próprio patrimônio pela função da escolha do tipo societário. Então, esse grande motivador fez com que esses tipos societários caíssem em desuso. Tudo isso para falar para vocês, tá? E a gente vai explicar depois as características na nuance de cada um ao longo do curso, que no Brasil, hoje, o que a gente tem mais difundido em larga escala são dois tipos societários. A sociedade limitada, que quem nos acompanha deve estar aí habituado a ver com a sigla LTDA. Se você não sabe nada de direito societário, está tendo o primeiro contato aqui, recomendação que eu te dou para você começar a ter algum tipo de noção. Pega uma nota fiscal, aquela nota fiscal que você foi ali na farmácia, que você comprou um sanduíche em algum restaurante, vai ter lá o nome empresarial, você já vai conseguir ter uma pista de qual é o tipo societário. Então, os dois mais usuais no Brasil são a limitada, a sociedade limitada, a LTDA, e a sociedade anônima, SA. Sociedade anônima você certamente já se deparou em algum momento na sua vida também, porque é um tipo societário bastante útil e, inclusive, obrigatório para as chamadas companhias abertas, aquelas que negociam seus valores imobiliários em bolsa. Então, se você é um investidor e tem interesse em comprar uma ação da Petrobras, da Vale, do Banco Itaú, das lojas americanas, enfim, de qualquer companhia aberta, saiba que elas adotam o tipo societário SA. Então, assim, fiz toda essa construção, mas para dizer que existem uma série de tipos societários no Brasil, né? Já destaquei aqui que os mais usuais são a limitada e a SA, e aí a gente precisa agora compreender quando usar cada um, né? Eu acho que a proposta do nosso curso é justamente falar sobre as características no detalhe, os impactos tributários, para justamente saber qual que é mais adequado para cada tipo de cliente. Perfeito, Alan, excelente. Acho que é muito importante o advogado tributarista, o advogado empresarial, aí eu falo no sentido amplo, né? Não só societário, mas o advogado que assessora empresas, entender, né, quais são as nuances, quais são as relevâncias e principalmente os impactos tanto cíveis, né, você falou aí de responsabilidade, quanto tributário também, da escolha do regime tributário. Mas eu queria também tocar aqui num ponto que tem muito a ver com o que você falou ali do dia a dia, né? Hoje em dia, pô, você vai lá na barbearia, pô, emite nota fiscal, tá lá, você sabe qual é o tipo societário, se é uma limitada. Mas a gente também vai no médico, tem também os advogados, tem aí os arquitetos, enfim, essas pessoas que prestam serviços intelectuais. Então, tocando nesse ponto, assim, eu queria que você explicasse um pouco também quais são as diferenças entre a sociedade simples e a sociedade limitada. Legal. Chamarelli, esse foi um tópico que está assim, na ordem do dia, super quente, inclusive porque foi objeto de uma tentativa super recente de mudança legislativa. Esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Tá? Os professores que farão parte desse nosso curso de Direito Societário para Tributaristas, eu sou coordenador, mas vou ter a felicidade de contar com a participação de 3 outros professores. Todos nós somos advogados atuantes na prática. Então, a gente lida com isso diariamente, precisa estar atualizado. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa abordagem em sala de aula vai ser totalmente atualizada com o que a gente tem de mais recente na legislação. E eu queria destacar 2 leis super recentes que tiveram um impacto bastante sensível no direito societário e também no direito tributário, né? No direito tributário aplicado às sociedades. O primeiro foi o Marco Legal das Startups, tá? Que fez algumas mudanças sensíveis no funcionamento das SAs e na forma de captação de investimento por elas. E mais recentemente, a gente está gravando esse vídeo que vocês estão assistindo agora no dia 2 de setembro. Na última semana, a gente teve a conversão da medida provisória da melhoria do ambiente de negócios em lei. E essa medida provisória teve também impactos sensíveis na relação societária. E por que eu estou falando isso? Porque essa lei, hoje chamada Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, ela tinha por objetivo e teve um esforço legislativo muito grande para simplificar isso justamente que o Chambarelli falou agora. O que é, pessoal? Em 2002, o nosso Código Civil ele adotou a chamada teoria da empresa no direito brasileiro. E eu não estou aqui para ficar discutindo, tergiversando simplesmente sobre teoria, eu quero falar sobre os aspectos práticos. E o que acontece? A parte prática dessa teoria é que dividiu-se no Brasil os empreendedores entre não empresários e empreendedores empresários. O Chambarelli falou com bastante proficiência, né? De um lado, a gente tem quem exerce atividade econômica para circulação de bens ou serviços de forma organizada, profissional, que é o que a gente chama de empresário,
e outros empreendedores que vão exercer atividade artística, intelectual, científica, que vão ser considerados não empresários. Então, a nossa legislação separou. E aí, o exemplo que ele deu com clareza, né? Uma barbearia, uma loja que vende hambúrguer, por exemplo, é considerado pela nossa legislação empresário, enquanto um consultório médico, ortopedista, ou muitas vezes uma escola, é considerada não empresário. E qual é, e não empresário a gente chama de simples também. E qual é a relevância prática disso? Os regimes jurídicos são completamente diferentes. As leis que se aplicam para cada um desses tipos de empreendedores são diferentes. O exemplo mais claro que a gente vivencia aí diariamente é, por exemplo, sobre a recuperação judicial. A gente tem uma lei, Lei 11.101 de 2005, que regula a recuperação judicial de empresários. Logo, aqueles que não são empresários não podem se valer dessa lei. E por que eu digo que a gente presencia os impactos dessa dicotomia, dessa duplicidade de regimes jurídicos diariamente? Porque os clubes de futebol brasileiro, né, que movimentam uma paixão, eles têm por tradição, e aí os maiores clubes brasileiros, se a gente for olhar todos aqueles que foram campeões brasileiros, eles adotam forma não empresária, eles adotam a forma de associação. Então, a gente tem visto aí vários clubes numa situação de insolvência, e eles até uma mudança recente na nossa legislação, que com a criação da lei da Sociedade Anônima de Futebol, eles não podiam pedir recuperação judicial. Por quê? Porque a recuperação é um instrumento exclusivo dos empresários. Ou seja, o regime jurídico dos empresários só se subsumia para quem era empresário. Então, isso cria uma dicotomia que a gente tem na prática. E qual é a relevância disso tudo que a gente está falando? Muito se discute sobre o prejuízo que isso causa para a nossa economia e para a nossa sociedade em geral, em você ter dois regimes em que você dá umas vantagens para uns e não dá essas mesmas benesses para os outros. E aí houve um movimento legislativo muito forte com a medida provisória da melhoria do ambiente de negócios para acabar com essa dicotomia no Brasil. A gente não teria mais essa separação entre empresários e não empresários. Todo mundo seria considerado empresário e estaria sujeito ao mesmo regime. Significa dizer que todo mundo ia poder pedir recuperação judicial, mas que, ao mesmo tempo, as obrigações dos empresários também seriam estendidas a todas as sociedades. Obrigações relacionadas à escrituração contábil, manutenção de livros. E esse é até um outro ponto legal da gente fazer aqui, um paralelo com o curso, né? A ideia dessa live é a gente falar sobre temas que a gente vai debater no curso, mas acho que um gancho importante a gente tem uma atenção muito especial para favorecer o networking entre os alunos. Na nossa última turma, a primeira turma do curso, a gente tinha uma série de alunos que eram contadores. Então, era legal porque causava um debate entre outras áreas que têm total sinergia com o objeto do direito societário, que é a contabilidade, o direito financeiro e, claro, o direito tributário. Então, a gente traz também, a gente comenta sobre esses aspectos paralelos à rotina societária, como é de você manter uma escrituração contábil. Então, houve uma tentativa legislativa da gente acabar com essa dicotomia no Brasil e simplificar. Todo mundo se submeter ao mesmo regime, ser registrado no mesmo órgão, que é a junta comercial. E aí teve, inclusive, um manifesto assinado por professores de direito empresarial de todo o Brasil para a gente acabar com a sociedade simples. O que aconteceu? Foi aprovado no Congresso, quando chegou para a sanção ou veto presidencial, os dispositivos que extinguiam a sociedade simples foram vetados. Por quê? Houve aí, eu estou falando por opinião pessoal minha mesmo, tá? Até pela liberdade de cátedra em que a gente tem enquanto professor. Claro que os vetos, a gente pega até a exposição de motivos, tem lá dizendo que, na verdade, tornaria o ordenamento jurídico brasileiro mais complexo, que causaria insegurança jurídica, mas o que eu posso aqui afirmar, a opinião pessoal, é que houve um verdadeiro lobby mesmo, a pressão de algumas entidades que vinham vantagem em você manter a sociedade simples, por exemplo, as entidades que cuidam do registro dessas sociedades, que são os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. E teve também outras entidades que fizeram uma certa pressão por uma suposta preocupação com a tributação, né? A própria Ordem dos Advogados do Brasil foi contra a extinção da sociedade simples, enfim, a gente teve uma série de impactos. Tudo isso para dizer que continua existindo essa dicotomia no Brasil, que é a coisa de, sim, por um veto, deixaria ele existir, a gente teria uma mudança muito impactante no direito societário. Tá? E acabou que a gente manteve essa duplicidade que a gente tem desde 2002. Então, resumindo de uma forma aqui, só para a gente poder concluir essa pergunta, né? O Brasil ele vai dividir entre empresários e não empresários. Maiores exemplos para vocês terem em mente. Trabalha com comércio, trabalha com prestação de serviço de natureza não intelectual, isso é considerado empresário.
Advogados, médicos, nutricionistas, contadores, músicos são considerados empreendedores simples e não se submetem ao regime do empresariado. Então, é basicamente essa divisão que a gente tem no Brasil, um tanto quanto complexa, mas é por isso até que a gente precisa ter esses tipos de debate como a gente está tendo hoje, para poder esclarecer um pouquinho como é que são as coisas. Excelente, Alan. Todo esse debate, sem sombra de dúvida, é importante. Acho que nosso papel também na academia não só trazer o assunto em pauta exclusivamente tributário, mas a gente entender o ecossistema no qual se insere todas essas normas e, consequentemente, a gente entender tanto aquilo que veio do passado e tentar imaginar aquilo que pode vir para o futuro, as expectativas. Acho que o papel do advogado hoje também desempenha essa necessidade, ou seja, de a gente não somente trabalhar aquilo que a gente tem no momento presente, mas trazer para o cliente e trazer no nosso âmbito profissional alguma expectativa de possíveis alterações legislativas, quais são os impactos, essa vida política, esse conhecimento daquilo que é tratado no âmbito político é muito importante e isso a gente traz em nossas discussões. Bom, aproveitando que você tocou no assunto sobre a lei, né, do favorecimento ao ambiente de negócios, que é a lei que trata justamente dessas alterações recentes, ela trouxe também uma alteração muito interessante do ponto de vista dos tipos societários, né? E que foi a extinção da EIRELI, é isso mesmo? Então, a empresa individual de responsabilidade limitada, nós tivemos, de fato, essa extinção com a Lei 14.195, ou a EIRELI se mantém, a EIRELI não se mantendo, o que virá para substituí-la? Conta um pouquinho para a gente, que isso com certeza traz um impacto bem interessante e já vai repercutir sobre várias empresas aí do país que se constituíram sobre essa modalidade. Perfeito. Olha, esse é um tema também que é da ordem do dia e que suscitou até uma certa polêmica pela forma como o processo legislativo ele é conduzido, né? Então, como é que a gente funciona? Ele começa em uma das casas, né? Depois é aprovado pela casa revisora e vai para o nosso executivo, para a presidência da República, para que seja sancionado ou vetado integralmente ou parcialmente cada um dos dispositivos. O que não existe é veto parcial sobre um dispositivo. Não tem como vetar parcialmente o artigo 15 de uma lei, o artigo 20 de uma lei. Isso aconteceu nesse processo legislativo que deu origem a essa conversão da MP em lei e criou uma certa excrescência. Que excrescência era essa? Tá? A ideia da legislação, tal qual extinguir a sociedade simples, era extinguir a EIRELI também. Então, haveria revogação dos artigos do Código Civil que tratam da EIRELI e uma disposição que você teria ali a conversão de todas as EIRELIs hoje existentes em sociedades limitadas chamadas de unipessoal, aquelas que têm apenas um sócio. O que aconteceu? Houve um veto da Presidência da República para não revogar esse dispositivo que extinguiu a EIRELI, mas manteve o dispositivo que convertia todas as EIRELIs em limitada. E por que por que houve o veto que não afetou essa revogação da EIRELI? Porque o mesmo dispositivo falava da sociedade simples e da EIRELI. Como não era possível ter o veto parcial, você não tinha como manter a sociedade simples se você não mantivesse a EIRELI. Então, a gente criou uma verdadeira excrescência que tem sido aí, pela galera mais acadêmica, tem tido um grande debate, que é, caramba, tá, todas as EIRELIs que existem hoje foram convertidas em limitada. Mas o Código Civil ainda prevê a EIRELI, ou seja, eu posso amanhã constituir uma EIRELI? O que vai acontecer? Né? E começou a ter essa discussão. E fato é, pessoal, eu já vou agora falando do ponto de vista prático. Eu tenho um carinho muito grande pela academia, até porque, até como professor, enquanto acadêmico, eu me dedico bastante a ela, discussões teóricas e produção de artigos, que é outra coisa que é bastante incentivada aqui na TechSlab também. Vocês que acompanharem as postagens vão ver divulgação sobre concursos de monografia, vão ver também sobre colaboração em livros e outras obras coletivas. Então, a gente tem um apreço muito grande pela academia, mas é um apreço com objetividade, né? A gente quer aqui, de fato, discutir coisas que vão ser favoráveis aos nossos clientes. Então, assim, formalmente, o Código Civil mantém ainda os dispositivos sobre a EIRELI, mas a gente pode falar, e eu falo aqui com tranquilidade, que houve uma revogação tácita. Tá? Porque a ideia do legislador é justamente converter todas as EIRELIs em limitada e tem isso, de fato, expresso na lei. Então, o que a gente espera é que o Departamento de Registro Empresarial e Integração edite uma instrução normativa impedindo a constituição de novas EIRELIs. Tá? Isso daí, do ponto de vista prático, muito fácil de fazer. Se a gente não tiver, por exemplo, o código da EIRELI na Receita Federal,
quando eu for fazer lá o documento básico de entrada referente à constituição de uma sociedade, eu não vou ter a opção de escolher Eireli, eu vou ter a opção de escolher sociedade limitada unipessoal. Então, isso é o que a gente espera que aconteça, tá? Então, assim, há esse certo imbróglio aí jurídico, né, num processo legislativo que tem essas nuances, até pelo nosso regime democrático, que faz com que muita gente coloque a mão no texto legal ao longo do processo, mas o que eu posso aqui assegurar para todos vocês a Eireli está extinta, tá? E já não fazia sentido na prática você constituir a Eireli, hoje não faz de forma nenhuma, por uma questão até simples, tá? A gente está falando dessa lei da melhoria do ambiente de negócio, ou seja, aprovada em agosto de 2021, mas já desde setembro de 2019, com a edição da Lei da Liberdade Econômica, passou a ser admitido no Brasil a sociedade limitada unipessoal. E a Eireli nada mais é do que uma limitada unipessoal, com uma diferença. A Eireli exige que o capital social seja formado por pelo menos 100 salários mínimos, enquanto na limitada unipessoal não. Você pode constituir uma com capital de R$100, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, né, se a gente tem duas coisas que são iguais, mas uma te exige 100 salários mínimos e a outra não te exige, qual que você vai escolher? Por mais que você tenha os 100 salários mínimos para investir na sua empresa, não tem necessidade de você fazer isso. Então, já era algo que desde setembro de 2019, eu e vários outros advogados militantes na área já não recomendávamos aos nossos clientes. Se a gente pegar as estatísticas da junta comercial, a gente vê que houve uma queda expressiva no número de constituições. Tá? As pessoas deixaram, mas ainda tinha pessoas mal assessoradas, que não tinham tratamento, uma assessoria jurídica de perto, que continuavam constituindo Eirelis, muito embora não fosse interessante do ponto de vista prático, não fosse efetivo. Mas agora eu posso já assegurar para vocês que cenas dos próximos capítulos, eu não tenho bola de cristal aqui, eu não quero fazer exercício de futurologia, mas eu posso afirmar que a Eireli está extinta e quem se valia antes dessa forma de pessoa jurídica vai se valer agora da sociedade limitada unipessoal. Excelente, Alan. Assim, eu ia até fazer uma brincadeira aqui, você falou que não tem bola de cristal, mas se a gente for recordar aqui do nosso primeiro e-book, né, eu convido vocês todos a baixar, a gente fez um e-book aqui sobre os tipos societários e os impactos tributários disso, né? A escolha do tipo societário e os impactos tributários disso. E nesse e-book o Alan já tinha cantado a pedra de que a Eireli, num futuro muito próximo, vai entrar em extinção exatamente por esses argumentos. E acabou acontecendo exatamente isso. E aqui a gente já falou, já avançando aqui para o próximo tópico, a gente está aqui tratando de temas super atuais, né? Você falou aí do marco legal das startups, da MP, agora a lei, né, do ambiente de negócios, e a gente tratou muito de uma ótica dos tópicos aqui já abordados da sociedade simples e agora da Eireli. E eu queria passar adiante, né, e perguntar em relação às sociedades anônimas, né, as SAs. Quais foram as principais alterações na Lei 6404? A gente teve esse outro ponto super importante, que mostra como é necessário que, assim, todo dia a gente tem que estar atento ao que está sendo discutido no Congresso e mais ainda ao que foi aprovado, né? Então, a gente teve algumas mudanças recentes na Lei 6404, tanto com o Marco Legal das Startups, tanto com a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, né? E aí, discussões, assim, super da ordem do dia. Primeiro, desburocratização e simplificação. Então, lá desde o Marco Legal das Startups, também aprovado em 2021, a gente teve um enxugamento no que a lei exigia para a composição das diretorias. Né? Antigamente, era obrigatório que a diretoria de uma SA precisasse ter pelo menos 2 diretores. Isso gera um custo, porque você precisa pagar um prolabore para esse diretor. Então, mesmo se você quisesse constituir uma SA, uma estrutura robusta, né, bem simplesinha, na verdade, desculpa, uma estrutura mais simplificada, você precisava nomear 2 diretores. Hoje não, hoje é possível nomear um. Então, aí você tem um permissivo legal de ordem prática que até fez com que a estrutura da SA pudesse ser mais barata. A gente teve uma outra mudança super salutar e importante com relação à convocação de assembleia de acionistas. Quem já teve a oportunidade de estudar e trabalhar com direito societário, ou minimamente vivenciar algum nível do dia a dia, olhando um jornal, já deve ter se deparado que, ao fundo do Valor Econômico, do Globo e de vários outros periódicos aí expressivos, a gente costuma ter um caderno de classificados. E esses cadernos de classificados, muitas vezes, têm anúncios, né, de terceiros, promovidos por empresas. Então, quantos de vocês que estão nos acompanhando já se deparou com algum anúnciozinho ao final do jornal chamado de edital de convocação? Aí tinha lá, Sociedade XYZ, da forma de SA, convoca os seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral para deliberar sobre o assunto XYZ. Então,
Por que existe isso no jornal? Porque a Lei 6404 de 76, né, que é a Lei dos SA, ela é de 1976, época em que a internet ainda não era difundida no Brasil. Então, o regime de publicidade, né, adotado no Brasil passava muito pela imprensa escrita. A gente tinha também, claro, anúncios em rádio, anúncios em televisão, mas a imprensa escrita era a mais acessível, tanto do ponto de vista de você atingir um número maior de pessoas e também mais barato. E o nosso regime de publicidade da Lei da SA era um regime de publicidade em jornais. Então, o que acontece? A Lei das SA dizia, para você chamar uma assembleia de sócios, você precisa publicar no Diário Oficial e em outro jornal de circulação, por 3 vezes, anúncios convocando para essa assembleia. Só que, pessoal, essa publicação tem um custo, tá? Eu fiz agora recentemente, coisa de 2 dias, eu tive que cotar agora com um profissional, busquei uma empresa, claro, de qualidade, mas também mais baixinha, para convocar uma assembleia com um quadradinho, um extrato que devia ter 500 caracteres, a gente precisou pagar mais de R$ 2.000. Então, você imagina toda vez que você tiver que chamar uma assembleia, você ter esse custo recorrente. Se fosse fazer algo maior, esses jornais eles cobram por caractere, né? Às vezes já tive publicação que a gente teve que investir 5.000, 6.000, 7.000 reais para dar uma publicidade, que é uma publicidade, na realidade, ficta. Né? Porque quantos de nós se informam olhando o classificado ao final de um jornal? Ninguém faz isso. E aí muito vinha se discutindo já, com, claro, ainda mais hoje em dia com a disseminação da internet, da gente sair desse regime de publicidade em jornais e passar a publicar esses anúncios, esses avisos em sites, né? No site da própria empresa, ou no site, eventualmente, se fosse uma companhia aberta da CVM, ou no site do DREI, em sendo uma companhia fechada. Isso foi bastante discutido. Em 2019, houve uma medida provisória do atual governo para acabar com essa obrigatoriedade de publicação em jornais e você poder publicar em site, só que não teve respaldo do Congresso e a medida provisória caducou. E aí ficou nessa discussão, caramba, vamos manter esse regime que é oneroso para as empresas. Agora, com a lei da melhoria do ambiente de negócio, permitiu-se que sociedades anônimas, companhias que tivessem faturamento bruto anual de até 78 milhões de reais por ano, fossem dispensadas dessa publicação no jornal e pudessem passar agora para publicação em site. Então, isso gera uma economia, né? Se a gente for falar aí pensa numa empresa que faz aí 3 assembleias, com um número pequeno, assembleias de acionistas por ano, a gente está falando de uma economia muitas vezes na ordem de 10, 15, 20 mil reais. Né? Que é, por exemplo, você reforçar o teu time com 2, 3 pessoas, às vezes, enfim, ou um baita profissional. Então, assim, é você poder usar o teu dinheiro para investir no que é mais importante, que não é a burocracia, e sim no desempenho da sua atividade. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês de mudanças super da ordem do dia. A gente poderia aqui estender, mas aí a conversa para várias horas. A gente poderia falar também do voto plural, que foi uma outra mudança recente que a gente teve, mudança dos quórums de instalação, mudança de competência de Assembleia Geral, responsabilidade administrador. Teve uma série de mudanças, mas eu acho que da ordem prática, claro, a gente debate sobre essas mudanças no curso, que a gente tem, claro, uma carga horária adequada que permite para a gente poder explorar todos esses temas com profundidade. Mas para você que está nos assistindo, os 2 pontos que eu queria destacar diretoria com possibilidade de um diretor só e agora empresas com faturamento menor isentas de ter que cumprir com essa burocracia de publicar em jornal e economizando dinheiro. Então, mais um movimento super salutar para a gente comentar aqui de melhoria do ambiente de negócios, que é justamente a proposta dessa lei. Excelente, Alan. E, sem sombra de dúvidas, favorece muitas startups, né, que buscam, com recorrência às SAs, como um instrumento, né, de captação de investimentos, seu próprio desenvolvimento, para alavancagem dos negócios. E, aproveitando essa discussão, gostaria de propor aqui mais uma pergunta para a gente debater, que, assim como a sociedade anônima é um instrumento muito utilizado pelas startups para se buscar investimentos, estruturar essa forma de captação, as sociedades em conta de participação, as SCPs, também são instrumentos importantes, né, quando se fala de captação de investimentos. Comenta um pouquinho para a gente das SCPs e da importância delas, né, para essa relação com investidores, principalmente numa ótica em que a gente tem aquela distribuição entre o sócio ostensivo e o sócio oculto, numa lógica de responsabilização pelos créditos tributários, débitos tributários, ou mesmo outros ônus que são advindos da operação e da atividade empresarial.
Legal, cara. SCP é outra coisa que a gente vê com muita presença na prática, porque é um tipo societário que ele tem uma eficiência muito interessante no sentido de você consegue ter a vantagem de ser sócio, que é você participar dos resultados e receber dividendos, sem ter, em regra, claro, e eu vou falar por que em regra, a desvantagem de ser sócio. Qual é a desvantagem? A regra no nosso direito brasileiro é: o patrimônio da sociedade não se confunde com o dos seus sócios. Então, eu monto uma empresa, eu construo uma PJ, justamente para segregar responsabilidade. Eu pego uma parte do meu recurso, coloco ela para ser explorada numa atividade econômica, e eu sei que se aquela empresa der errado, se ela quebrar, eu vou perder aquele recurso que eu investi. Isso fez, inclusive, com que a limitada e a SA se tornassem dois tipos societários bastante difundidos no Brasil, porque elas têm essa limitação da responsabilidade. Só que essa é a regra, né? A gente tem no Brasil, e isso é um elemento, é uma característica que contribui muito para aquela fala do custo Brasil, da dificuldade de ser empresário no Brasil, que são coisas que a gente escuta aí com uma certa recorrência, que é a possibilidade de você estender obrigações da pessoa jurídica para os seus sócios. Então, a gente tem isso no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que tem uma série de legislações. A gente vai encontrar isso no Código Civil, vai encontrar isso no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei de Defesa da Concorrência, até na Lei Pelé a gente tem disposição sobre desconsideração da personalidade jurídica. Tem, inclusive, áreas do direito que sequer tem previsão legal, e a gente encontra isso na prática, como o direito trabalhista. Se a gente for pegar a CLT, não tem nenhuma disposição sobre desconsideração, mas os tribunais, de uma interpretação extensiva de alguns dispositivos da lei, reconhecem também. E a gente tem um outro fenômeno com efeitos parecidos com a desconsideração, mas tecnicamente é um outro instituto, que é o fenômeno do redirecionamento da execução fiscal previsto no CPM, né, como você mencionou aí sobre as obrigações fiscais. Então, o que acontece? Quando eu sou sócio de uma limitada, sou sócio de uma SA, em especial uma SA fechada, eu estou sujeito a esse risco. Eu não estou 100% blindado de não me submeter aos efeitos do insucesso da empresa. Agora, quando a gente utiliza a SCP, esse risco cai muito, porque justamente como na SCP o sócio, eu tenho um sócio ostensivo, que é o responsável pelo negócio, e do outro lado eu tenho o sócio de participação, o sócio oculto, que não é responsável, a desconsideração e redirecionamento da execução fiscal, em regra, não atingem esses sócios participantes. Né? Quando é que eles vão atingir? Quando o sócio participante deixar de ser participante. E ele deixa quando ele começa a ter influência na gestão dos negócios, quando ele se apresenta, por exemplo, na relação com clientes, com fornecedores, com prestadores de serviço, se ele assina algum contrato em nome da empresa, se ele de fato exerce atividade empresarial, ou seja, se ele no papel está como sócio oculto, mas na prática está como sócio extensivo. Mas se na prática ele não tiver, se a gente seguir estruturar esse CP de maneira adequada, eu tenho um baita instrumento eficiente de participação em sociedade, que é receber os dividendos, que hoje são isentos de imposto de renda. Você que está nos acompanhando, eu brinquei, né? Falei aqui, você vai nos assistir, esse vídeo vai continuar à disposição e com certeza vai ser útil. A gente está gravando ele aqui no início de setembro. Até agora no dia 2, a gente ainda não tem tributação dos dividendos, mas hoje é um tema super em pauta, super quente, em que a gente vai ter possivelmente sendo tributado aí mais à frente. Mas enquanto não é, a SCP segue sendo um instrumento mega eficiente, porque o sócio participante ele recebe a participação nos lucros isento de imposto de renda, né? A parte que cabe a ele, a PJ em si é tributada, mas ele não, e também tem lá a sua proteção patrimonial. E a SCP é talvez um dos exemplos aí mais claros dessa sinergia do direito tributário com o direito societário, porque você precisa ter, e com contabilidade também, você precisa ter uma contabilidade bem feita, separando o que faz parte da SCP e o que faz parte do patrimônio de cada um dos sócios, e inclusive, vocês vão poder falar com mais propriedade do que eu, é necessário também a inscrição nos quadros da Receita Federal. Então, você precisa, para a SCP, ter uma inscrição no CNPJ. Então, é um tema aí prático, super relevante e com nuances tributárias e societárias também de chamar a atenção, né? também são relevantes. Excelente, Alan, excelente. Aqui está falando de temas super atuais e temas super relevantes também para quem milita, né, na advocacia e para empresas. E aqui já partindo para o encerramento, né, da nossa live, assim, né, por fim, mas não menos importante, eu queria que a gente falasse um pouco aqui e se a gente
Também, assim, eu estou querendo provocar o debate, mas sem pretensão nenhuma de esgotar a temática, até porque a gente sabe que quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto vai ter o curso, que as inscrições estão abertas, né? O curso de Direito Societário para Tributaristas. Quem se interessar, tem no nosso Instagram, o link lá na nossa bio, no nosso site também, unitexlab.com.br. Então, só para provocar aqui um assunto, para finalizar a nossa live, eu queria que você falasse um pouco, a gente falou muito de startup também aqui, eu queria que você falasse um pouco da relação das startups com as SAs, né? Principalmente depois do marco legal ou também depois da lei da melhoria do ambiente de negócios. Legal, cara. A primeira coisa que é importante, isso é algo que eu enfatizo bastante com os alunos, eu mostro dados estatísticos, dados empíricos, exemplos de empresas para reforçar o que eu estou falando aqui. A gente precisa acabar com essa dicotomia, de um senso comum equivocado, de que a limitada serve para as pequenas empresas e a SA serve só para as grandes empresas, como as companhias abertas. Isso não é verdade, tá? Eu consigo, e o Marco Legal das Startups deixou isso ainda mais claro, criar uma estrutura simples, menos custosa, na forma de SA em benefício das startups. E por que em benefício dela? Porque a Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6404/76, ela possui uma série de instrumentos de financiamento. Possibilidade de emissão de debêntures, de partes beneficiárias, de bônus de subscrição. Então, tem várias formas de você captar dinheiro que para a startup é interessante, né? Muitas startups dependem justamente da injeção de recursos por parte de investidores para crescerem, né? E muitas vezes a própria condição de startup vem desse investimento, né? Muito dinheiro para queimar, para testar, para poder ele desenvolver o teu modelo de negócio e poder aí de fato expandir de uma maneira muito rápida. E aí o Marco Legal das Startups e a própria lei agora de melhoria do ambiente de negócio tem fomentado essas chamadas SAs simplificadas, como no exemplo que eu dei para vocês, né, que a gente tem aí previsões específicas para SAs que têm um faturamento bruto anual ainda inferior a 78 milhões de reais, para você ter uma vantagem, como também a gente tem visto aí na legislação uma série de instrumentos sendo desenvolvidos para fomentar também startups fora da própria lei das SA, tá? A gente tem possibilidade de investimento anjo, tem possibilidade de concessão de empréstimo via empresa simples de crédito, só que cada um desses instrumentos depende da escolha do teu tipo societário. Nesses dois últimos que eu mencionei, as ESCs, ESC, Empresa Simples de Crédito e Investimento Anjo, serve para limitada. Debênture, parte beneficiária, bônus de subscrição, serve para SA. Então, até para a gente poder escolher o tipo societário, a gente tem que levar em consideração qual é a forma de captação de recursos. Então, assim, tem uma série de nuances práticas para a gente debater, e aí isso eu vou poder falar assim com segurança para você que está aqui, que tiver interesse em acompanhar o nosso curso. São 4 profissionais da área, né? Além de mim na coordenação, a gente vai contar também com a participação do professor Luiz Felipe Costa, a participação da professora Fernanda Freitas, da professora Flávia Pepe, que são profissionais que lidam com questões envolvendo direito societário e tributário diariamente, estão super inteiradas sobre o funcionamento das companhias e sobre captação de recursos. Então, a gente vai poder falar com mais profundidade ao longo do curso, tem uma série de nuances importantes para a gente ter em mente, mas a mensagem que eu quero passar, até no tempo limitado que eu tenho hoje, vamos abandonar esse senso comum de que a SA só serve para empresa grande. A SA pode servir para a empresa do seu cliente, ou mesmo para a sua empresa. Pode ser mais interessante para você e pode até não ser tão custosa assim como a gente costuma aí pensar no dia a dia. E é isso, pessoal. Espero poder contar aí com a presença de vocês. Queria até fazer um coro também para vocês acompanharem as redes da TexLab, porque a par do curso, que é um dos motivadores para a gente estar fazendo essa live, há muito conteúdo gratuito sendo disponibilizado nas redes da TexLab, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. O Guilherme Chamarelli mencionou sobre um e-book que a gente fez. Hoje a gente já tem 2 e-books voltados para esse curso, o da escolha do tipo societário e o outro da capitalização de sociedades, sem contar a série de postagens e dicas, tanto no site quanto nas redes sociais da TexLab. Então, assim, é uma parte, isso daí está no próprio fundamento da TexLab, é a difusão de conteúdo jurídico voltado para o advogado da atualidade. Isso daí a gente faz também de maneira gratuita, extensiva, para poder atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, essa live vai ficar aí também disponível para quem quiser se interessar. Continue acompanhando, mandem mensagem para a gente, nosso inbox está lá aberto para tirar as dúvidas de vocês. E da minha parte, no que eu puder contribuir, vocês vão poder contar sempre comigo.
Excelente, Alan. Obrigado aí pela essa, vamos chamar live, mas foi praticamente uma open class aqui. A gente tratou de vários assuntos super interessantes aí para lançar a curiosidade aí para os alunos sobre o curso e convidar nossos alunos, nossos ouvintes, nossos espectadores a conhecerem também a TextLab, acessar nossas redes sociais e conhecer também um pouco do trabalho do Alan e o curso de Direito Societário para Tributarismo. Obrigado. E, Freitas, você quer deixar algum recado final? Agradecer mais uma vez, Alan, pela sua disponibilidade. Chambarelli, obrigado também. Sempre estarei conosco, a gente trabalhando juntos pela TextLab. Tenho certeza que esse curso, essa próxima edição vai ser sensacional, uma grande oportunidade para que os alunos possam debater, colocar em pauta todas essas modificações legislativas que nós tivemos recentes e a gente tentar ali avaliar como que isso vai repercutir em aspectos práticos, cotidianos, em que as empresas vão ter que se adequar a essas novas realidades e também aquelas outras alterações que estão por vir, né? Temos aí, como já foi dito hoje, tração do imposto de renda, a reforma tributária está sendo pautada, e tudo isso vai ter um impacto aí também a partir do direito societário na regulação e na atuação das empresas do Brasil. Então, obrigado a todos, uma ótima noite e esperamos vê-los em breve. Até mais. E pessoal, até a Pessoal, próxima. tchau, tchau.